been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere. A maior fabricante de móveis planejados da América Latina, a Todeskine, acaba de receber o Prêmio Asir Destaque Empresarial 2013. Como empresa destaque no comércio de móveis planejados, a empresa também se consagrou em Rondonópolis pelo seu trabalho diferenciado, atendimento e respeito aos profissionais e clientes. E este reconhecimento chegou na hora certa, porque Todeskine Rondonópolis está completando 40 anos de tradição e compromisso com o consumidor. Júnior, 40 anos de aniversário da Todeskine Rondonópolis. E agora uma comemoração dupla, o aniversário e o Prêmio Asir Destaque Empresarial, não é? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui. Graças a Deus, estou muito feliz e contente na nossa empresa com o evento que está acontecendo hoje. A Asir está de parabéns. Nós estamos comemorando esse mês 40 anos de empresa, de família unida, trabalhando com responsabilidade e compromisso com os clientes. E dizendo também que a Todeskine hoje é uma das maiores da América, né? Há mais de 70 anos existentes, e nós completando 40 esse mês, estamos de aniversário, né? E ficamos honrados com esse presente que a gente está recebendo da Asir pelo segundo ano consecutivo, uma das melhores lojas da região sul de móveis projetados. Somos nós, graças à equipe e à família sempre unida, né? Então acho que hoje é uma noite de dupla felicidade, né? E agora conta pra nós que mais uma vez esse ano vocês levaram profissionais para conhecer a indústria em Bento Gonçalves. Verdade, gente, verdade. Esse ano passado estivemos juntos, né? Tivemos a felicidade de estar em Bento, conhecer Gramado, Canela. E esse ano foi mais 4 ou 5 profissionais. Surpreenderam com a grandeza da produção da empresa, né? A grandeza, 54 mil metros quadrados de área construída da Todeskine, né? Volto a dizer que praticamente ela é a segunda maior do mundo em produção e extensão. Então eu não vejo por que não ter uma felicidade de estarem, né, conheceram, como a gente teve a oportunidade, eu, você, mais outros colegas, o ano passado estivemos na fábrica, que com certeza vai deixar muita lembrança, né? Agora, Júnior, conta para nós esse suporte técnico que a fábrica tem dado, principalmente para a Todeskine aqui de Rondonópolis. A fábrica lançou o Siga Seu Pedido. Hoje você faz a compra com a gente, em 5 dias, o pedido estando na fábrica, você acompanha todo o processo da fabricação, do embarque, faturamento do seu pedido através online do próprio site da Todeskine. Então hoje ficou muito mais confiável, muito mais suporte, muito mais garantido a confiança e a credibilidade que não só a Todeskine fábrica mãe, como nós, representantes da região sul. Então hoje o cliente pode adquirir seu produto acompanhando online com toda a certeza e garantia com aval da fábrica em Bento Gonçalves. É a aproximação do cliente com a fábrica. Direto com a fábrica. Então você pode fazer seu pedido, faça o cadastro. Em 5 dias nós estamos no site online, siga seu pedido. Você tem toda a comodidade, toda a confiabilidade, não só na fábrica, na matriz, como a gente que somos representantes da região sul. A empresa do setor imobiliário que mais se destacou em 2013 foi a imobiliária Pantanal. Por sua trajetória de excelência no mercado imobiliário em Rondonópolis, a Pantanal vem direcionando os investidores a concluírem os melhores investimentos em nossa cidade. Marta, um prêmio mais do que merecido e ao 8º ano consecutivo, né? Isso mostra que a empresa tem mostrado competência e transparência, né? Exatamente, nós procuramos dar o melhor de nós. A equipe nossa é formada pelos nossos próprios familiares, né? Então a gente procura dar o máximo da gente. Uma empresa de família para família, né? De família para família. É uma visão agora profissional para todo mundo estar sabendo. Que no ano que vem, Rondonópolis está crescendo e as pesquisas dizem que mais de 30% vai crescer. Agora, qual a região que mais vai se destacar no próximo ano? Olha, o que eu tenho para dizer ao público é que todas as regiões de Rondonópolis hoje estão crescendo. Região da Vila Aurora, Santa Cruz. Então, são bairros assim que realmente têm um crescimento vertiginoso. Gostaria de agradecer a todo o público de Rondonópolis por mais essa conquista, né? E a Imobiliária Pantanal está de portas abertas, quem precisar comprar, vender, alugar,
Trabalhamos com imóveis rurais, imóveis urbanos e a nossa família está lá à disposição, à espera do povo de Rondonópolis. E gostaria mais uma vez de agradecer primeiramente a Deus, né, de nos dar força e também ao povo. A Leste Gás acaba de receber o seu 8º prêmio consecutivo como a melhor empresa de distribuição de gás, atuando há mais de 35 anos em nossa cidade, com mais de 40 funcionários e distribuindo mensalmente mais de 23 mil botijões de gás, com responsabilidade e compromisso. Este prêmio é mais do que merecido. Uma história de união, liderança e logística. É esse o segredo da Leste Gás, senhor Tião? Nós estamos aí há 36 anos em Rondonópolis, então é uma história, né? É uma vida. Nesse 9º prêmio do Assir Destaque Empresarial, a quem você deve méritos? Eu dedico muito aos meus colaboradores. Se o meu colaborador não fizesse um bom trabalho, hoje o empresário não teria esse prêmio. A Leste Gás hoje, não só a Leste Gás, nós hoje somos o Grupo Pereira, né? Então, onde trabalha meus 4 filhos, 3 homens e uma menina, e que me dá essa sustentação, que me dá esse prazer hoje, ser um homem assim, mais tranquilo, sabe? Então eu devo também muito aos meus filhos, que me ajudaram muito. Móveis para escritório e produtos de informática, a Supermóveis veio mostrar que está sempre preocupada com a plena satisfação dos seus clientes. Inaugurada em 2001 com a missão de oferecer design para seu escritório, a Supermóveis vem liderando o mercado com uma equipe composta por pessoas com ampla experiência. A Supermóveis também levou nessa noite o prêmio de Destaque Empresarial 2013. E Carlos, esse reconhecimento é algo que traz prazer de ver o nosso trabalho sendo engrandecido pela cidade, não é isso? É verdade. Esse prêmio vem mostrar que a gente está no caminho certo, né? A sociedade rondopolitana, ela realmente reconheceu o nosso trabalho. Isso é super importante e nos coloca numa responsabilidade muito maior ainda de desenvolver um trabalho melhor do que a gente vem desenvolvendo atualmente. Por quê? Né? Através desse reconhecimento, as pessoas estão dizendo: você está desenvolvendo um bom trabalho, mas nós queremos mais. E nós, então, vamos, a partir desse próximo ano, desenvolver um trabalho melhor do que a gente fez. Esse é o nosso projeto para 2014. Esperamos que também a gente desenvolva um trabalho à altura do que a população quer que a gente desenvolva. Então, esse projeto é o nosso sempre crescimento, sempre querendo algo mais. Para quê? Para oferecer para a nossa população. E eu só tenho a agradecer também a Assir, né, através do empresário, a Luizão. Agradecer aos nossos colaboradores também, que sem eles também não seria possível esse reconhecimento da população. E agradecer a todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para esse prêmio. A Vidraçaria Araçatuba é uma empresa voltada para a satisfação total dos seus clientes, oferecendo produtos de alta qualidade e atendimento personalizado. Possui equipamentos e máquinas para oferecerem maior rapidez e melhor acabamento em vidros para a construção civil e na decoração de ambientes. E novamente a Vidraçaria Araçatuba leva o prêmio Assir Destaque Empresarial. Thaís, 7º ano consecutivo que a Vidraçaria Araçatuba leva o prêmio Assir Destaque Empresarial. Nós reconhecemos esse mérito, primeiramente ao nosso Senhor Deus, que Ele que tem nos fortalecido todos os dias, Ele que tem nos dado sabedoria para estar conduzindo. E sem dúvida nós agradecemos aos nossos clientes, os nossos fornecedores, amigos, a nossa família, que durante todo o ano tem nos apoiado para estar ganhando esse prêmio.
com certeza, cada dia a gente quer estar melhorando a nossa empresa, quer estar aprimorando, e é a partir dos nossos clientes, a partir das sugestões, que estamos sempre abertos, é que nós vamos estar engrandecendo o dia a dia. Além de tudo isso, a gente reconhece que a promessa de Deus é fiel. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Com Ele sempre.